como se dá a construção e o reposicionamento de uma marca? Quais são os conceitos? Como acontece isso na prática, no dia a dia? Olha, vamos falar sobre isso hoje no Rumo Certo, tendo como referência um conceito que diz o seguinte: é preciso quebrar o vidro do próprio aquário. E esse é o conceito do nosso entrevistado, Igor Amieiro, publicitário e fundador da agência Aquário. Igor, seja muito bem-vindo. Fala, Sebastião, tudo bem? Bom. Muito bom estar de volta aqui conversando com você. Ótimo, obrigado. Lisonjeado aqui. Rapaz, é bom para nós também. Obrigado por compartilhar suas ideias, trazer seu conhecimento para a gente levar para outros empreendedores também. E aí eu queria falar um pouquinho mais de você mesmo, da história do Igor, para começar a nossa conversa e do que é a Aquário. E aí você está com uma camiseta que tem aí uma sigla quase, que significa Aquário, é isso aí. Me fale um pouquinho dessa sua trajetória até chegar na Aquário. Legal, Sebastião. Então vamos lá. Eu sou formado, como você falou, em publicidade e propaganda, já trabalho nesse mercado há mais de 20 anos. Comecei em pequenas, médias, grandes, tive bastante experiência profissional, inclusive trabalhando em agência na Austrália. Trabalhei em 2 agências e aí foi quando eu sempre tive uma veia de empreendimento, empreender, né? E em todas as agências que eu passei, eu sempre achava que tinha um gap, estava faltando alguma coisa, né? A gente trabalha com alguns clientes, tinha algumas delas que você trabalha muito mais só na prospecção e você não dá continuidade no projeto quando ele entra para dentro da agência. E eu sempre achei isso uma falha muito grande nas agências. E depois que eu tive essa experiência lá fora, eu resolvi montar a Aquarium, que ela, na verdade, o nome... ela é uma provocação, né? Esse slogan de quebrar o vidro do seu aquário, eu contextualizei ele como se fosse um pensamento de um peixe. O que o peixe pensa quando ele está dentro de um aquário, né? Quais são as inspirações, as frustrações, né? Ele está naquele lugar limitado, onde ele não consegue crescer, porque a alimentação ela é uma alimentação até muito, né, limitada ali, racionalizada. Então ele tem aquele espaço, aquela rotina, sempre a mesma coisa, né? E toda essa frustração que o peixe tem dentro de um aquário, onde ele poderia estar num oceano, num mar, crescendo, correndo perigo também, é o que foi o combustível para eu criar o quebra o vidro do seu aquário. Saia dessa zona de conforto, vá além, em busca de um oceano cheio de possibilidades, né? Que interessante, muito boa essa analogia, né? É muito clara também, muito inteligente também. Mas aí, o que faz a Aquarium hoje? Como é que funciona? Hoje o nosso foco, a gente acaba sendo uma agência 360 que faz tudo relacionado à criação e branding, né? O nosso foco é construir marcas de valor. Mesmo se você vai fazer uma construção do zero, um empreendedor que está buscando, né, esse foco de sair da zona de conforto, às vezes ele foi demitido, sempre teve um sonho e quer construir uma marca de valor, então isso é uma coisa que a gente faz. Ou se você também já é um empreendedor há muito tempo, nunca focou muito nessa parte de marca, nunca teve muito cuidado, sempre acabou atuando da maneira que sempre deu, né? Chega um momento de maturidade da tua marca e você precisa dar esse reposicionamento, fazer essa mudança de chave, né? E aí a gente atua nesse sentido também. Então o nosso foco é branding, é pegar uma marca que já existe ou uma nova marca e transformar esse caminho rumo ao sucesso. O que preconiza hoje nesse pulo, nessa quebra do vidro do aquário? É muita gente dentro do mesmo peixe, né? Então você precisa fazer alguma coisa para você se destacar ali, né? O propósito da caneta é escrever, né? Qual que é a diferença de uma que está ali no dia a dia, uma Bic da vida, para uma Montblanc, né? A diferença é a proposta de valor que tem dentro dela. No dia a dia você tem praticidade, você tem disponibilidade, ela está ali ao seu alcance para você escrever no seu dia a dia, ela está te acompanhando. A Montblanc ela faz o contrário. O que a Montblanc faz? Apesar dela ter o mesmo princípio que é escrever, ela te dá uma presença, uma imponência, uma importância. Você não vai usar a Montblanc para você corrigir prova de aluno.
Você vai usar ela no seu casamento, num fechamento de um contrato. Ela a proposta de valor dela é diferente do dia a dia, né? Então, é essa cereja do bolo que a gente busca, e aí cada caso é um caso, né? Dependendo da história de cada tipo de cliente, é muita análise, você tem que analisar todo o cenário para você conseguir achar esse momento específico que vai direcionar a tua comunicação. Pois é, e aí, como é que se dá essa comunicação para o consumidor? Como é que a gente faz entender que a BIC é importante porque ela é muito útil para o dia a dia e a Montblanc é importante porque ela pode ser útil no meu casamento? Como é que isso chega, essa comunicação para o consumidor exatamente? Isso daí é aquilo que eu falo, né? Não adianta, primeiro de tudo, o que eu sempre gosto de falar é que não existe certo e errado, né? A BIC e a Montblanc não é a diferença delas, elas fazem o mesmo serviço, né? A mesma entrega, mas são propostas diferentes. Então não existe o certo e errado, vai do seu diferencial. Você como empresa, quando você monta lá o seu business plan, você faz uma análise do todo e você precisa ser muito, como é que se fala? Muito objetivo no seu plano de negócio. Você precisa falar o que você, muito verdadeiro, a palavra era essa, muito verdadeiro no que você, não adianta você querer apresentar uma proposta de valor que ela vá contra as coisas que você pratica. Então, essa análise que a gente faz, ela vai de encontro a isso. É você pegar um produto, uma marca, esmiuçar ela, entender todos os componentes, todo o cenário onde ela está inserida, quem são as pessoas que compram, quem são as pessoas, o que essas pessoas querem, por que elas compram o seu produto. Essa análise, ela dá base, é muita pesquisa que dá base para a gente poder direcionar essa proposta de valor, né? Esse posicionamento que a tua marca vai ter daqui para frente. É a essência, né, Igor, talvez, né? Agora, e aí, como você diz, a coerência nisso também, né? Porque não se pode, na moda, não é modismo isso, não é porque é bonito, que você precisa ter a essência da sua marca bem transparente e nunca é igual a do outro também, né? É preciso, como essência, é a essência sua, né? Tem outras, aliás, tantas canetas que fazem o mesmo que a de marca mais conhecida, mas cada uma deve ter um diferencial também, né? Bom, Igor, vamos fazer um intervalo rapidinho. Ainda temos mais um minuto e pouco, vamos continuar na conversa aqui. Mas, pelo conhecimento seu, dos clientes que você também trabalha, me diga como é que é o cenário hoje. As empresas estão trabalhando, a gente vê muito isso, ou ainda a gente tem muito que aprender, ainda a gente está muito tradicional também, tem pouca gente quebrando o vidro ainda? Como é que você vê? Olha, eu vejo muita gente fazendo mais do mesmo. As pessoas, hoje em dia, como tem muita comunicação, muita gente oferecendo produtos, os influenciadores digitais, prometendo mundos e fundos nas redes sociais, as pessoas elas pegam o que está dando certo e elas vão replicando, né? Sem entender o seu produto, sem olhar para si, para olhar para o espelho, para você entender o que você está oferecendo, se tem a ver, se não tem, né? Então eu hoje acho que está todo mundo dentro do aquário, todo mundo fazendo as mesmas coisas, as mesmas estratégias, viralizando o mesmo tipo de música que o Instagram adora fazer isso, as mesmas coisas. Difícil você pegar uma empresa que ela queira fazer diferente. E aí é onde a gente nada de braçada aqui, né? Eu costumo dizer que quando a gente vai conversar com algum cliente, precisa ter um fit entre a agência e o cliente, né? Precisa ter uma sinergia, primeiro da pessoa entender a nossa metodologia, né? Que não é ganhar bilhões de seguidores, fazer aquela compra de seguidores, prometer mundos que a gente nunca vai entregar, né? Então, esse fit, ele precisa estar muito em sinergia, tanto para a empresa quanto para mim. Eu também preciso analisar a proposta, analisar a empresa e falar assim, nossa, isso aí tocou meu coração, eu quero fazer parte desse projeto. Isso aí dá para a gente quebrar o vidro, acredito nesse projeto. Não adianta você comprar uma ideia que você vai vender areia no deserto e você não acredita, né? Sim. Não, ótimo. Vamos fazer um intervalo rapidinho, Igor, agora sim. E aí no próximo bloco eu queria entender primeiro onde começa isso. Quando eu, enquanto empresário, me dou conta de que preciso quebrar o aquário.
porque você falou lá, né? Para todo mundo está tudo bem, está tudo certo, né? Mas sempre pode ser melhor. E eu imagino que seja uma dificuldade para a gente entender isso, envolvido em questões mais financeiras e de produção, nas empresas perceberem a importância do marketing ou da construção, ou reposicionamento da marca, né? Em que momento acontece isso? Quais são os sintomas para se perceber que é preciso talvez mudar e melhorar? Vamos fazer um intervalo rapidinho, seguimos nessa provocação no próximo bloco, pode ser? Bora, pode sim. Ótimo, vamos lá então, Rumo Certo faz um intervalo rapidinho, nós retomamos daqui a pouquinho. De volta com o Rumo Certo, e hoje a gente está falando sobre construção e reposicionamento de marcas a partir de um conceito muito interessante, que diz o seguinte: é preciso quebrar o vidro do seu próprio aquário. A gente está entendendo um pouco sobre isso com quem criou esse conceito. Está aqui comigo o Igor Amieiro, que é publicitário e fundador da agência Aquarium. Igor, bom, a gente meio que conceituou aí no primeiro bloco, né, do quanto é importante se pensar em estratégias de se manter a marca com a identidade, com o propósito, enfim, que isso gera resultado no final das contas. Mas a gente também falou que é difícil às vezes perceber o momento de se fazer isso, a necessidade de se fazer isso, né? Para além de uma outra questão que a gente vai entrar aí por sugestão sua também, de um conflito jurídico que pode ser ainda pior, né? Depois de ter um problema com marca e de ter que resgatar, e aí é outro processo, você vai me falar também. Mas eu quero entender quando é o momento que a gente, mesmo achando que a empresa vai bem, está tudo bem, financeiramente está certo, mas que é preciso se pensar numa outra estratégia aí que talvez seja ainda melhor. É difícil, né, para perceber isso, para o empresário perceber isso. Qual é o sintoma, você diria? Ou como é que se dá, aliás, esse match aí entre a Aquarium e o cliente? Quando é que vocês se entendem? É uma demanda de lá para cá ou você que sugere? Me conta. Legal, isso é um tema muito importante. Eu acho que hoje em dia, né, tá todo mundo... É o que você falou. Quando dá tudo certo, você acaba mascarando, né, alguns problemas, algumas coisas que estão acontecendo. Você não percebe quando as coisas vão dar errado, né? Os problemas, eles vão aos poucos te norteando. Então, acho que o grande lance é você ficar atento a toda a movimentação, tanto dos teus concorrentes, quanto como é que está sendo a percepção da tua marca para o seu consumidor. Quando você faz uma venda, quando você faz uma entrega, será que ele está satisfeito? Será que você está analisando os sinais certos? Será que às vezes um feedback, um comentáriozinho, as pessoas não gostam de ver comentário negativo, né? E eu costumo dizer que o comentário negativo, ele é um sinal muito positivo, porque é um sinal de que o teu consumidor, ele gosta da tua marca e ele está se esforçando para que você melhore, né? Entregue uma experiência melhor. E as pessoas acham que não, tá criticando, esquece, deleta esse comentáriozinho, não vou responder, deixa quieto. Eu sempre falo que o cara que reclama, ele é um cara que ele é um simpatizante com a sua marca. O cara que não tá nem aí, que ele nunca mais vai voltar no teu estabelecimento, ele nem se dá o luxo de reclamar, ele simplesmente corta e fala, já era. Então eu acho que os sintomas é basicamente isso, é você prestar atenção nos detalhes, no que está acontecendo, fazer um CRM sempre, perguntar, fazer uma pesquisa com o teu cliente, como é que está a percepção que você tem da tua marca, está faltando alguma entrega, o que eu posso fazer para melhorar, está tudo certo, você está precisando de inovação. Agora, quando a gente fala de inovação, né, é um mundo novo a cada dia, é prestar atenção em tudo que está acontecendo e como que você coloca na tua linha de produção para melhorar também a entrega para o seu cliente e para mostrar para ele que você também não está parado no tempo, né? Uhum. Que você está sempre aí em evolução. Você falou de inovação, é interessante, realmente a palavra do momento e a ação talvez do momento, né? E porque também não precisa ser algo
grandioso e nem relacionado à tecnologia sempre, né? Inovação pode ser uma pequena ideia sua que, colocada em prática, você muda, inova, enfim. E é interessante que traga para isso mesmo. E para além até dessa observação do retorno negativo e que ele pode ser positivo, é por uma questão preventiva também, eu acho, né? Uma postura preventiva, isso. Igor, que se deva ter, mesmo que esteja tudo muito bem, obrigado, é preciso se pensar preventivamente, isso que quis dizer. E aí entra naquela questão mais que a gente tem visto muito também de questões judiciais, extrajudiciais, de problemas jurídicos por causa de não observância talvez, enfim, questões legais. E aí é importante esse trabalho, né? Como é que se dá esse trabalho, então, de reconstrução de uma marca, né? De reposicionamento dela, depois de um problema, de um conflito, pode-se dizer? Hoje, eu posso dizer que a Aquarium ela é uma referência no meio, nesse quesito, em relação à recuperação de marcas, né? Não foi algo que a gente planejou, né, no nosso posicionamento de marca, mas acabou acontecendo. Hoje, muitas empresas que estão em recuperação judicial, e aí a gente está quando a gente fala de economia, a gente sabe que a cada semana uma nova empresa ela vai entrando nessa seara, né? Então, nós somos referência nesse segmento. A gente acaba pegando empresas que têm uma carreira muito grande. O empreendedor que construiu a empresa, ele cria um império, ela vira uma empresa megalomaníaca. Em alguns processos de transição entre as gerações, né, entre o avô, o bisavô, o filho, há uma ruptura entre essas pessoas, entre essas gestões, e isso acaba comprometendo tudo. E aí você perde rentabilidade, você começa a prometer e não entregar, você começa a incinerar a sua marca. Então, é um efeito cascata, né? Você precisa vender, você não entrega, você vai prejudicando o teu vendedor que está ali dando a cara a tapa. A sinalização interna para os seus funcionários ela é ruim, porque o cara já não acredita, ele fica pisando em ovos, achando que num dia ou no outro ele vai ser demitido, né? Então ela acaba incinerando a sua marca. E aí o que acontece? Quando esse cliente ele vem aqui para a Aquarium, nós trabalhamos em parceria com um dos nossos clientes, que ele é um reestruturador de marcas, a gente entra junto, e a Aquarium assume a gestão de marketing dessas empresas. Então a gente acaba atuando como um business partner, em vez do cara ter todo um desgaste financeiro e até com equipe nessa gestão de marketing, a gente acaba assumindo essa gestão. Então a gente analisa a empresa como um todo, junto com a consultoria, a gente acaba criando estratégias para a gente poder levantar e recuperar essa marca. E aí são estratégias, várias estratégias ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente precisa... Geralmente essas marcas elas são estão muito desatualizadas, né? São marcas que não teve um cuidado, um pensamento para você criar o ícone, o logo, o nome às vezes, né? Então a gente faz uma imersão dentro disso, contextualiza, traz para o cenário atual da empresa, para os valores, missão e tudo que ela quer, para onde ela quer apontar, reestrutura ela visualmente nos moldes de hoje em dia, e aí a gente começa a mostrar de dentro para fora essa força, essa retomada, né? Porque quando você fala para o funcionário, para o vendedor ou para qualquer um, agora vai mudar e as coisas nunca mudam, ele já não acredita nessa mudança. Então a gente faz um trabalho de endomarketing para mostrar para ele essa seriedade e que sim, nós estamos todos juntos no mesmo barco. Se o barco afundar, é igual o Titanic, morre todo mundo. Então vamos juntos reestruturar essa marca. E aí esse processo de... Você quer falar alguma coisa? Não, continua. Esse processo de dentro, né? Você vai trazendo confiança, você vai trazendo bastante coisa para o funcionário e ele começa a sentir um pouco mais de segurança e começa a falar, nossa, realmente,
as coisas estão mudando, as coisas estão melhorando, ele começa a ver resultado, você sai de um cenário negativo para um cenário neutro, e aí mostrando para ele que cada degrau de uma vez a gente consegue recuperar esse barco, colocar ele para rodar novamente no caminho certo. E ele se sente parte disso. Uhum. Nossa, que interessante, né? E é para além da questão jurídica propriamente, que tem que ser resolvida de forma pragmática, para além da questão financeira, talvez, numa outra situação, que precisa ser resolvida também. Mas não perder-se a esperança do que aquela marca, aquela identidade tem valor, né? É tornar isso também como um ativo forte e importante no negócio. É mais ou menos isso, né? É algo que às vezes fica relegado e olha, como você disse, a marca talvez, o slogan talvez não ganhou a atenção que deveria, ou precisa de uma lapidada, mas é impressionante como essa sensação e também a questão visual, a gente trazendo para o slogan, como elas têm peso nessa transformação também, né? Para além das questões mais técnicas lá, e levam a humanização mesmo esse procedimento, né, Igor? Tem um pouco disso também, né? Trazer para a emoção da empresa, não é? Muito. Ó, se você me permite, eu tenho um case recente, fresco aqui, de um cliente nosso, que é uma indústria de ferro-ligas. Ela fica no norte de Minas Gerais, em Várzea da Palma, e ela era uma marca muito bem explorada, tanto nacional quanto internacionalmente. Ela era uma das maiores produtoras do mundo de ferro-ligas, né? E ferro-ligas, quando a gente fala, o produto em si ele é como se fosse uma pedra, né? Mas ele é usado em pá eólica, em motor de carro, em display de LED, tem várias utilizações que a gente está acostumado, ainda mais agora em tempos de inovação. Então, essa empresa, ela era uma empresa que tinha uma imagem muito grande. Nesse processo de transição de gestão, eles começaram a se perder. A empresa foi perdendo capital, ela entrou em recuperação judicial. Os funcionários foram ficando com medo, foram ficando desmotivados com tudo isso que estava acontecendo, e a marca ela perdeu totalmente a credibilidade, porque prometia, não entregava, foi queimando todas as pontas com todos os stakeholders. E aí, quando a gente entrou, né? Quando nós entramos, o cenário era: os funcionários estavam desmotivados, não acreditavam na empresa, a empresa tinha ficado 5 anos parada, portas fechadas, só acumulando dívidas, os funcionários não sabiam se eles iam receber, era um cenário devastador, né? Nós conseguimos, quando a gente entrou, a gente fez esse trabalho de branding, de reestruturação da marca, fizemos uma reunião quase que diária com os funcionários, mostrando e dando a nossa cara a tapa, mostrando: olha, nós realmente acreditamos, a gente vai reestruturar essa empresa, vai dar tudo certo, você vai ter orgulho disso aqui. E aí, com essas ações pontuais, mistura de endomarketing, com marketing digital, com marketing de incentivo, de relacionamento, de reconquista com os antigos clientes que já nem acreditavam mais, em 4 anos a gente conseguiu tirar essa empresa da recuperação judicial. Isso também é um ponto muito importante, né? Essa transparência da gestão que você mesmo falou para com os funcionários, de dar essa segurança para eles e o compromisso de que nós iremos arcar com tudo que está pré-determinado pela lei. A gente vai pagar, vai arcar com tudo e vai dar tudo certo, né? Então, a gente tirou essa empresa da recuperação judicial, honrou com todos os compromissos que tinham com os clientes pendentes, com o sindicato, com tudo. E mais do que isso, o trabalho foi tão bem feito internamente e nas redes sociais, né, de dentro para fora, que hoje essa marca, ela é uma marca que ela é líder do mercado nacional e ela é reconhecida como a marca de ferro silício metálico de maior rendimento do mundo. Então a gente até aproveitamos um pouco esse momento de crise de China, do mundo, onde o Brasil, né, ele tem um preço muito mais barato, até pela desvalorização da nossa moeda, ele tem um preço muito mais acessível lá fora. Então a gente acabou resgatando esse momento internacional e colocando de novo a empresa no top of mind de marcas, né?
Não, e um case de sucesso hoje, né? E aí, até a situação difícil, ela passa a ser um ativo para ser dito, porque, né, instiga e mostra que é possível e existem ferramentas para isso, profissionais para isso. Enfim, é preciso fazer, é preciso quebrar mesmo o aquário nesse sentido. Igor, conversaríamos muito mais, mas a gente precisa fechar por aqui a nossa conversa, mas num outro momento a gente volta a seguir aí, porque eu sei que tem muito conhecimento aí para a gente mostrar. Feito, muito obrigado por hoje, pela sua participação aqui com a gente no Rumo Certo. Eu que agradeço aí mais uma vez, sempre muito bom estar falando com você e estou à disposição, sempre que precisarem será uma honra. Ótimo, obrigado, sucesso aí nos negócios sempre. Obrigado. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente o Rumo Certo de hoje, obrigado pela sua audiência, volto no próximo programa, forte abraço e até mais.